Vamos voltar para Marcos 13. Nós vamos continuar a falar de onde nós paramos. E agora a minha terceira mensagem: passará o céu e a terra. Passará o céu e a terra. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te dou por Jesus Cristo. Ele continue a nos iluminar. Ele venha nos ensinar, Senhor, sobre essa gloriosa verdade de que um dia o céu e a terra passarão. No nome de Cristo eu oro. Amém. Vamos para Marcos 13, capítulo 13, verso 31. Vamos ler os versos 31 ao 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ou hora, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vamos agora para Mateus 24. Mateus 24, nós vamos ler o texto paralelo de Mateus 24. Vamos ler verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Podem voltar para Marcos. Então nós já expomos o texto até o verso 30. E nós mostramos que no início do texto, os apóstolos, eles fizeram uma pergunta, eles fizeram uma observação para o Senhor Jesus, que aquele templo, que a estrutura do templo era muito bonito, nós vimos isso no primeiro sermão, e aí o Senhor Jesus respondeu, dizendo que aquele templo seria destruído. E aí os apóstolos, eles queriam saber quais eram os sinais da destruição do templo. Quais sinais indicariam que Israel e o templo de Israel estavam chegando ao fim, que seria o fim da velha era da aliança mosaica e, ao mesmo tempo, o início da era da nova aliança em Cristo Jesus. E aí o Senhor Jesus deu diversos sinais, e eu quero enfatizar aqui o trecho em que o Senhor Jesus, ele fala sobre o fim de Israel. O fim do templo, ele vai até o verso 30. E no verso 30, ele encerra essa sessão dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, ele diz o que deveria acontecer e ele delimita o tempo em que aquilo deveria acontecer. Haveria uma destruição, haveria um julgamento, Israel seria destruído, o próprio Senhor Jesus, ele se manifestaria para julgar Israel, para enviar os seus anjos, e nós vemos isso com ainda mais clareza no Apocalipse. No Apocalipse existem as visões dos anjos sendo enviados nas 7 trombetas para destruir Israel. E aí ele encerra essa sessão contando uma parábola e diz: tudo que eu falei até aqui não passará esta geração sem tudo que cumpre. Então, até o verso 30,
não tem nada até o verso 30 que não tenha se cumprido naquela geração. Mas no verso 31, ele vai introduzir um assunto novo. Porque ele vai dizer: passará o céu e a terra. Passará o céu e a terra. Então, no verso 31, ele não está falando mais agora simplesmente de quando o templo passará. Ele não está mais falando simplesmente de quando Jerusalém passará, de quando Israel passará, mas agora ele vai falar de fato, de quando o céu e a terra passará. E céu e terra é a expressão que a gente vê no primeiro verso da Bíblia. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então você tem aqui a ideia de que o universo, o mundo, os céus e a terra, da forma como eles existem agora, da forma com que existe agora, aquilo que nós conhecemos como céu e terra, ele vai deixar um dia de existir da maneira que nós o conhecemos. Esse é o assunto do verso 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Jesus eternamente vai existir. E aí, no verso 32, ele vai fazer uma observação muito, muito importante. Ele vai dizer, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Por que isso é importante? Quando ele diz aí, a respeito daquele dia, nós precisamos nos perguntar, que dia? Qual é aquele dia? No contexto, aquele dia é o dia do verso 31. O dia em que o céu e a terra passará. Ele está dizendo, o céu e a terra passará. Não é só o templo, não é só Jerusalém, o próprio céu e a terra passará. Mas daquele dia, o dia em que o céu e a terra passarão, esse dia ninguém sabe quando é que é. E por que ele enfatiza isso no verso 32? Porque aqui ele quer diferenciar entre o fim de Jerusalém, o fim do templo, o fim de Israel. Ele quer dizer que isso é algo diferente do fim do mundo. E aí, em relação ao fim de Israel, ele tinha acabado de falar no verso 30. Não passará esta geração. Eu estou dizendo quando é que vai ser nesta geração. Mas, do dia em que o céu e a terra passarão, este dia, ninguém sabe quando é que vai ser. Então, a gente até hoje não tem como saber. Quando é que vai passar o céu e a terra? Eu não posso falar para vocês que vai ser 10 gerações, que vai ser 20 gerações. Eu não sei em qual geração vai ser. Nós já estamos aí em 2021 anos, desde que Cristo se tornou carne, até hoje ele não veio, e ninguém pode dizer que sabe quando ele vai vir. Ninguém pode dizer, eu sei que vai ser nessa geração. Então, este é o contraste que Jesus cria entre os eventos daquela geração e os eventos futuros em uma geração desconhecida, em um dia desconhecido, em uma hora desconhecida. Ele está falando, então, no sermão profético, então, nós aprendemos que no sermão profético, o Senhor Jesus, ele não fala de um único juízo, mas de 2 juízos. Ele não fala de um único fim, mas de 2 fins. Assim como ao longo da Bíblia inteira nós vemos isso. Desde o princípio do mundo, havia a perspectiva que de um dia haveria o juízo final. Desde o princípio do mundo, a epístola de Judas fala que já havia a noção de que haveria um juízo final. Mas nem por isso eles anulavam o fato de que havia juízos históricos, de que havia fins ao longo da história. Existiu o fim de Sodoma e Gomorra, o fim do Egito, o fim da Babilônia e tantos outros povos e nações que chegaram ao seu fim. Então Jesus ele profetizou o fim de Israel, mas ele também os lembrou que o próprio céu e a terra também teria um fim. Que assim como ao longo da história, ele veio para julgar diversos povos e nações,
haveria uma vinda de Cristo no fim do céu e da terra, e aí seria a vinda final, última e definitiva. Então é por isso que ele diz no verso 31, depois de dizer, esses eventos que eu falei até aqui, não passará essa geração. Mas haverá a passagem do céu e a terra. E daquele dia, eu não posso dizer que vai ser nesta geração. Eu não posso dizer que vai ser enquanto vocês estiverem vivos. Eu não posso dizer que vai ser cedo, que vai ser breve, que vai ser logo. Então, se vocês pararem para prestar atenção nisso, vocês vão ver que o Novo Testamento, e aí o Novo Testamento se torna muito claro. Vocês vão ver que o Novo Testamento fala, na verdade, de duas vindas de Cristo ainda futura. O Novo Testamento fala de uma vinda de Cristo que era em breve, que era logo, que era naquela geração, que era para julgar Israel, ou seja, para julgar um povo específico. E, ao mesmo tempo, o Novo Testamento fala que, além daquele juízo temporal, local e histórico, haveria um juízo universal, haveria um juízo final, haveria um juízo último, em que não seria uma única nação passando ou deixando de existir, mas seria o próprio cosmos passando o céu e a terra como nós conhecemos e introduzindo um novo céu e uma nova terra. E vocês leem isso por todo o Novo Testamento. Se vocês entenderem isso, acaba um monte de polêmica deixa de existir. Um monte de polêmica. Deixa de existir aparentes contradições, não tem contradição nenhuma, porque você está diferenciando do que os apóstolos estão falando. No próprio Apocalipse, nós vemos isso. Nós vemos aqui que o Apocalipse, em várias partes, ele profetiza uma vinda de Cristo que estava prestes a acontecer. Tanto que João fala até assim, guarda o que tem, que Jesus já está prestes a vir para julgar. E aí ele veio e ele julgou os israelitas, ele julgou Israel. Só que João também fala de uma vinda de Cristo que seria longe, distante, para julgar o mundo inteiro. Abram Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 11, diz assim, Vamos ler a partir do verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, sendo segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram até aí. Então, olha só, no verso 11, ele viu um trono branco. Então, existe aí um juízo. Existe um juízo. E nesse juízo do grande trono branco, quem está sentado nele é Jesus Cristo. Ele diz, fugiram, e de cuja presença fugiram a terra e o céu. A terra e o céu passou. E aí no verso 21, depois desse juízo, vi novo céu e nova terra. Então vocês estão vendo que no Apocalipse existe um juízo final. E você viu que esse juízo final inclui aqueles que já morreram.
Ou seja, não é um juízo somente de um povo específico, de uma nação específica, mas é um juízo de todos que já morreram, de todos que já existiram, e esse juízo aqui acontece no fim da história. Então aqui nós temos o juízo final quando passa o céu e a terra. É a mesma linguagem que Jesus usou no sermão profético. Passará o céu e a terra. E esse juízo final aqui, quando passa o céu e a terra para dar lugar ao novo céu e a nova terra, você vê que João vai dizer que ele vai acontecer depois de muito tempo. Porque se você ler essa visão aqui, João fala de um período de 1000 anos. Então veja bem, no Apocalipse, a maior parte do Apocalipse eram acontecimentos que João diz, vai acontecer em breve, vai acontecer logo, vai acontecer, já está prestes a acontecer. Jesus já está às portas. Esse juízo, que é a maior parte do Apocalipse, que vai de Apocalipse 1 até Apocalipse 19, era o juízo imediato naquela geração contra Israel. Aí João vai falar, mas espera aí, o mundo ainda não vai acabar. Isso aqui é um juízo em breve. Aí João vai falar, mas, capítulo 20, haverá um longo reino de Cristo, muitos séculos do reino de Cristo, que aí é a visão do milênio. A visão do milênio é a forma de João dizer que ainda haveria coisas para acontecer depois de muitos séculos, que seria a vinda de Cristo para juízo final, que é a visão que nós temos aqui. Então, o Apocalipse, existem duas vindas de Cristo. Uma era a vinda breve, imediata, cedo, logo, guardas o que tem, estou prestes a destruir, que aconteceu na guerra judaico-romana do primeiro século. Mas João diz também que depois disto, aí terminou o Apocalipse 19, depois disso, haveria o reino de Cristo por muitos séculos, e somente depois de muito tempo é que Cristo voltaria para o seu juízo final universal para dar início à eternidade. Por isso, então, que nós devemos entender que a vinda de Cristo é pós-milenista. Ou seja, Cristo vem após esse período de seu reino por muitos séculos. E nós, então, somos muito privilegiados porque nós vivemos debaixo do reino prometido de Cristo, que foi prometido aos profetas do Velho Testamento. Davi não viveu esse reino, Abraão não viveu esse reino, Moisés não viveu esse reino. Nós vivemos debaixo desse reino que foi inaugurado quando ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e desde então ele vem reinando e governando e subjugando e julgando as nações. E a primeira nação a ser julgada por Jesus Cristo era Israel, quando ele veio com as nuvens e julgou Israel, mas ele não deu o fim ao mundo. Isso aconteceu naquela geração, mas ainda haveria muitas gerações do reino de Cristo. E nós fazemos parte dessas gerações. Quantas gerações ainda falta para passar o céu e a terra? Eu não sei, porque os anjos não sabem, somente esse conhecimento é algo que pertence ao Pai. Mas o que nós sabemos é que nós temos uma missão a concluir. Nós temos uma missão a realizar na terra, e essa missão continuará sendo cumprida pela igreja até que Jesus volte. Então você vê aqui que não existe nada de misterioso, não existe nada de complexo quando a gente olha para as coisas em seu devido contexto. Quando a gente olha para o sermão profético respeitando os limites temporais e entendendo o que Jesus diz à luz do que o Velho Testamento já dizia, se torna muito claro. No Velho Testamento já havia diversos juízos de Deus e havia a esperança do juízo final. Havia diversos juízos de Deus e havia a esperança de que um dia Deus irá ressuscitar os mortos e restaurar todas as coisas. Continua sendo da mesma forma no Novo Testamento. Deus continua a julgar, Jesus continua a julgar,
E um dia nós temos a esperança que haverá um novo céu e uma nova terra. Enquanto esse dia não chega, esse dia que nenhum homem sabe, nós vamos vivendo nossa vida e cumprindo a nossa missão de conquistar todas as nações para Jesus Cristo, como ele disse antes de ressuscitar. Ele disse: ide ensinai as nações a guardar todas as coisas que eu vos mandei. E é isso que nós temos que fazer até que ele venha. E aí, voltando agora para Mateus 24, podem voltar lá? Então você vê que Mateus 24 tem o texto paralelo aí que ele segue a mesma linha de raciocínio. Ó. Até o verso 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí ele falou, ó, dessa geração. Aí no 35 ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, e ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem senão o Pai. Novamente, aquele dia é o dia que o céu e a terra passarão. Agora presta atenção, tem uma comparação aí, ó, que não aparece em Marcos, mas é muito importante. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, ele traça aí uma comparação entre um juízo histórico, né? Os dias de Noé é um juízo histórico temporal. Ele está dizendo, esse juízo histórico temporal, ele tem uma semelhança com a vinda do Filho do Homem no fim do mundo. Porque quando ele diz, no verso 37, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, ele está falando da vinda do Filho do Homem quando o céu e a terra passarão. Então aí ele introduziu o novo assunto. Porque ele não está falando aí da vinda do homem para destruir o Egito, não está falando da vinda do homem para destruir Israel, ou para destruir Sodoma, ou para destruir Nínive. Aqui ele está falando de quando os céus e a terra passarão. No dia é a hora que ninguém sabe, então ninguém podia dizer que era naquela geração. Mas é a vinda do Filho do Homem futura para o juízo final. E ele diz que tem uma semelhança com o juízo de Noé. Tem uma semelhança. A gente tem que se perguntar, qual é a semelhança? A gente não pode ir pelo nosso achismo. Eu já vi dizendo assim, no dia de Noé tinha violência. Então tem violência, vai acabar o mundo. Não é essa semelhança que Jesus traça. Vamos nos perguntar, qual é a semelhança? Verso 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, não o perceberam, senão quando o dilúvio os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Preste atenção, ele diz, nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, davam-se em casamento. 3 atividades lícitas normais. Preste atenção, ele está citando 3 atividades lícitas e normais. Por quê? Porque o objetivo dele é dizer que, em relação à vinda do Filho do Homem no fim do mundo, não haverá os sinais que houveram em relação à vinda do Filho do Homem para julgar Israel. Ele está dizendo que a vinda dele no fim do mundo, o mundo estará absolutamente normal, sem nada de especial acontecendo, e de repente ele vem. Então, olha só, quando ele julgou no tempo de Noé, ele poderia citar muitas coisas sobre aquela época. Mas o que ele enfatiza aqui é que aquele juízo foi inesperado. Aconteceu em um momento inesperado. Este é o paralelo. O paralelo é assim como no dia de Noé, ninguém daquele povo sabia quando queria acontecer,
E eles continuaram levando as suas vidas normalmente, comendo, bebendo e tal. Assim, ninguém sabe quando o Filho do Homem virá no fim do mundo. Então, esta referência aqui, comiam, bebiam, davam-se em casamento, ela está em oposição aos sinais anteriores. Porque em relação à vinda dele naquela geração, ele deu sinais muito específicos pelo qual eles saberiam. E aqui ele está dizendo que em relação ao fim do mundo, não há sinais. Ninguém sabe quando será, não há sinais, e ele vai vir as pessoas fazendo coisas normais. Então essas coisas normais estão em oposição às coisas extraordinárias da sua vinda em juízo. Se alguém perguntasse a vinda dele em juízo contra Israel, eles tinham como saber que estava perto? Tinham. Eles tinham como saber, olhar para determinadas coisas, apontar para determinadas coisas e saber. Está acontecendo? Já vai acontecer? Tinham. E os apóstolos fazem isso muitas vezes nas cartas. João fala assim, ó, filhinhos, já é a última hora. Não é a última hora do mundo que ele está falando. Era a última hora de Israel. Aí você pergunta, mas João, como é que você sabe que é a última hora? E João fala, porque já há muitos anticristos no mundo. Então ele sabia, com base em Mateus 24, com base em Marcos 13, que como a igreja está cheia de falsos profetas, ele sabia que era a última hora que Israel estava prestes a ser destruído. Nas cartas de Tiago, a gente viu aqui como é que Tiago sabia que Jesus estava às portas. Porque estava ocorrendo uma grande perseguição mundial. Como é que o apóstolo Paulo, como é que os outros apóstolos, eles tinham como apontar para esse e aquele acontecimento e dizer, é agora, vai acontecer. Eventos específicos. Agora, em relação ao fim do mundo, desde que eu entendo como crente, tem crente dizendo, ó, isso aqui é sinal, e Jesus não volta, porque não é sinal. Jesus não disse que isso é sinal. Era sinal para os apóstolos da destruição de Jerusalém. Em relação ao dia em que o céu e a terra passarão, ninguém sabe o dia e a hora. Será muito distante, muito tempo no futuro. E o que tem de especial nesses dias? Nada especial, igual os dias de Noé, casando, dando-se casamento, comendo, bebendo. Vai ser um dia como esse. Tem a criança chorando aqui. Tem alguém noivo aí. Que chato, né, pro pessoal que é noivo, na hora de dizer o sim, acabou o mundo. Nada de especial. Assim será o dia em que o Senhor vier. E aí, se nós entendermos isso, nós vamos entender por que ele fala de atividades normais, corriqueiras. E aí, no verso 42, existe um portanto. A gente vai entender esse portanto. Ó, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Deixa eu falar sobre esse vigiai aí, ó. Vigiai. Existe um entendimento errado do vigiai, que o pessoal acha que vigiar é você ficar prestando atenção nos sinais, dizendo, é agora. Não, é agora. Fizeram uma besteira lá no STF. É agora que Jesus vai voltar. Estou vigiando. Rapaz, esse STF, desde que eu conheço, faz besteira. Isso aí já virou normal. É normal isso aí. Não pode ser um sinal mais, porque é o normal deles. Não, o vigiai não é esse daí, não. O vigiai aí, ele está ligado ao fato de que, em relação ao juízo final, nós não sabemos a hora. E em relação ao juízo final, o juízo final não é um julgamento sobre um período da história específico,
não é um julgamento sobre sobre um povo específico. O juízo final é sobre todas as pessoas que já existiram e sobre todos os momentos. De forma que, independente de estar longe, de estar perto, de quando que vai ser, você vai ser julgado por tudo que você fez agora. A doutrina do juízo final, então, é uma doutrina que faz com que o juízo de Deus seja inescapável, não tem como fugir. Não tente adivinhar, vai ser daqui a 10 anos, então eu vou viver 9 anos aprontando. E aí quando eu vou saber o dia, eu sei que Jesus vai voltar daqui a 10 anos. Eu vou viver 9 anos aprontando, quando chegar na hora eu vou falar, me conserta, eu aceito Jesus. Eu recebo Jesus. Loucos! Vocês não sabem quando vai ser o dia e a hora. E por isso esse juízo deve ser motivo de constante e eterna vigilância para todos os povos em todas as gerações. Não é a questão. Esse juízo aqui de Israel, se alguém morresse 1 ano antes de 66 AD, não ia ver acontecer. Porque é um juízo temporal. Assim como um sodomita que morresse antes de Ló chegar lá, ia morrer, não ia ver aquilo. Assim como os cananeus, que viveram antes de Josué chegar lá, eles não viram o juízo dos cananeus. Então Jesus ele está nos lembrando que além dos juízos históricos, além dos juízos temporais, haverá um juízo, que o tempo daquele juízo é irrelevante, porque todos vão precisar enfrentá-lo e, portanto, vigiai. Você não sabe o dia e a hora e não interessa você saber, pois você enfrentará, como diz o Apocalipse, os mortos. Os mortos terão que estar lá de pé. E aí eu quero fazer uma aplicação importante aqui para vocês, meus irmãos. Veja bem, tem muitos blasfemos, hereges, homens amaldiçoados, que eles dizem assim, ó. O cristianismo, o evangelho, ele torna a vida presente irrelevante. Tem muitos que dizem assim, o cristão ele acredita no céu, ele acredita na eternidade, ele acredita na vinda de Cristo no final do mundo. Então é como se essa vida aqui atual não tivesse valor. E aí eles falam assim, é por isso então eu quero curtir a minha vida. Eu quero curtir a minha vida neste mundo, porque o cristão só fica pensando na eternidade, no céu, céu, e não vive aqui. Meus irmãos, eu vou te dizer que isso é mentira, e a verdade é exatamente oposta, por causa da doutrina do juízo final. Vejam bem, meus irmãos, a doutrina do juízo final, longe de tornar esta vida inútil ou irrelevante, ela torna esta vida eternamente importante. A existência do céu, a existência de uma eternidade, faz com que esta vida seja muito importante. Por quê? Porque a doutrina do juízo final, na doutrina do juízo final é dito que Jesus Cristo há de julgar as nossas vidas. Que não interessa quando você viveu, não interessa quando você nasceu, quando você morreu, a tua vida será julgada, e a tua vida ser julgada significa que cada um dos seus atos, tudo que você falou, tudo que você disse, tudo que você não disse, todos os seus amores, todas as suas paixões terão consequências eternas. A doutrina do juízo final significa que nada do que você fez será esquecido. A juízo final significa que haverá um dia em que Deus abrirá todos os teus porões e te obrigará a se lembrar de tudo.
e não permitirá que nada seja esquecido pela história. Para os homens ímpios não é assim. Para os homens ímpios, eu fiz aquilo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então morreu, acabou. Isso é tornar esta vida inútil. O ímpio é que torna essa vida inútil. Porque ele faz com que as nossas vidas tenham um futuro em que as nossas vidas será esquecida e nunca mais lembrada e nós entraremos para o pó da história. Isso é o ímpio. A sua vida não vale de nada porque tudo que você fez, tudo que você amou, tudo que você conquistou, um dia será sugado pela poeira cósmica e deixará de existir e será irrelevante. O cristianismo é o contrário. O cristianismo ensina que tudo nas nossas vidas não é só relevante, mas tem relevância eterna. Porque tudo será julgado, tudo haverá prestação de contas. E por isso eu termino dizendo, se você, pecador, pensa que você vai escapar dos juízos de Deus nesta vida, se você não será julgado como Israel foi, talvez você não seja realmente. Talvez você morra cheio de dinheiro, sem ver a aflição. Mas saiba que além dos juízos temporais, além do dilúvio, além da destruição de Israel, haverá um dia em que todas suas obras serão lembradas. E naquele grandioso dia, meus irmãos, você não terá para onde escapar, não haverá montanhas para onde fugir. Você será inteiramente exposto. Deus exporá todos os pecadores e exigirá prestação de conta até o nosso último pecado. Naquele grande dia não haverá mais espaço para misericórdia nem graça, mas somente o implacável juízo de Deus, encarando todas as suas desculpas e reduzindo-os ao pó. Naquele grande dia, meus irmãos, só haverá uma maneira de você escapar. Se você estiver revestido do sangue do Cordeiro. Se Jesus for teu advogado, se Jesus, além de ser teu juiz, ele for o teu advogado. Meus irmãos, se você não estiver no juízo final, revestido pelo sangue do Cordeiro, saiba que você não encontrará nenhuma misericórdia, mas somente furor, ira e tormento eterno sem fim. Por isso, vigiai, vigiai, vigiai. Não como o povo está achando que tem que vigiar. Vai voltar. Vigia se arrependendo. Vigia se arrependendo. Para que você possa estar de pé diante do Cordeiro naquele grande dia em que o céu e a terra passarão. Mas os ímpios, os que não tiverem Jesus, os pecadores, imundos, transgressores da lei de Deus, serão naquele dia lançados em alma e em corpo, no lago que arde com fogo e enxofre. Se você escapou do juízo de Deus nesta vida, saiba que haverá um dia de prestação de conta, do qual você não poderá escapar. Creia em Jesus, creia no Evangelho, e vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por essa revelação de Jesus Cristo, de que um dia todos nós haveremos de prestar contas. Se não nesta vida, na vinda vindoura. Que esse povo, Senhor, esteja revestido de Jesus Cristo, para que eles possam entrar no novo céu e nova terra, pela fé no Cordeiro. No nome dele oramos. Amém.